Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Vou conversar hoje com o presidente do PT do Piauí, João de Deus. Bom dia, João. Bem-vindo aqui ao estúdio do Pensar Piauí. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Oscar. O prazer é nosso. Vamos lá no bate-papo aqui com o nosso público, né? E o assunto não poderia deixar de ser outro senão eleições municipais, eleições 2024. Mas eu, antes desse tema, quero continuar no tema eleições, mas para falar das eleições internas do PT, que vão acontecer em 2025. Para os petistas, a linguagem é PED 2025, processo de eleições diretas, não é isso? Exatamente. Esse é um diferencial do partido, João, que é o único do Brasil, eu acho que elege a sua direção, a sua presidência pelo voto direto dos filiados. Me fale aí do PED 2025, quando é que ele vai acontecer, em que mês, como é o processo de participação dos filiados do PT nesse processo. Na verdade, Oscar, a única decisão tomada é que deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2025, né? Primeiro semestre. No primeiro semestre. Porém, os detalhes não foram ainda é, decididos sobre data, como é que vai ser. O fato é que aquilo que você disse aqui é fundamental dizer para as pessoas que é um momento assim de oxigenação do partido, porque tem muito debate interno, quais são os rumos que a gente deve apontar, correção de erros no curso da história, para onde o PT quer ir, enfim, esse debate interno ele termina também dando oportunidade de revelação de lideranças internas que podem participar da direção do partido, quer seja a nível municipal, a nível estadual ou a nível nacional. Acho que o partido tem muitos quadros importantes, tem muita gente nova, acho que o PT está carente de mais gente nova, sobretudo na direção do partido, de mulheres, né? Acho que é muito importante essa questão da participação das mulheres. Enfim, é o debate que nós vamos ter para o ano que vem. Isso é coisa do ano que vem. Esse ano a prioridade são as eleições municipais. Então vamos falar dessas eleições, presidente. E o senhor é o presidente do PT, tem que articular eleições em 224 municípios, é isso? Exatamente. Em 224 municípios. Eu queria, primeiro, uma visão sua dessa situação de estou aqui em Teresina articulando 224 eleições. Como é isso do ponto de vista da direção do PT? Bom, primeiro dizer que nós fizemos o dever de casa, né, que era tentar reorganizar o partido nos 224. Na verdade, não chegamos a 224, chegamos a 222. São apenas dois municípios. As pessoas ficam curiosas para saber quais são. Diga logo. Município de Floresta e São João da Fronteira. Inclusive, já tivemos o PT organizado nesses dois municípios. Esses dois são dois pequenos municípios e falta ainda a gente organizar o partido neles e, a partir daí, fechar aí nos 224. Então, como não conseguimos chegar a esses dois, aí chegamos aos 222, nós estamos muito felizes exatamente por ter alcançado o maior número de partidos. Acho que hoje o Partido dos Trabalhadores é o partido que está melhor, digamos assim, presente considerando aí os 224 municípios. Inclusive, nós conseguimos organizar aí cerca de 147 candidaturas a prefeito no primeiro momento, e com a andar da carruagem, pré-campanha, isso foi tendo um ajuste. Ficamos aí com 135, que é a quantidade de candidatos a prefeito que nós temos hoje. Na eleição passada, nós tivemos uma faixa aí de 80 candidatos a prefeitos. Nós temos mais aí cerca de 100 vices. Tem muitos lugares que é PT, como por exemplo em Caracol, onde nós temos quase 80% de preferência da população, fica na região de São Raimundo Nonato, onde o PT tem um candidato a prefeito e candidato a vice. Mas são muitos municípios onde o PT tem chapa pura e com chance de vitória. E temos cerca de quase 1.800 candidatos a vereadores. Nós vamos Né? chegar Tanto é que nas câmaras quando você municipais. compara com os outros
partidos, o PT é hoje o partido com a maior quantidade de candidatos a prefeitos. E nós temos 135, o MDB, que é o segundo maior partido do estado, tem 117. O PSD, que também é da base do governador Rafael, tem 107. E o terceiro, não, o quarto, é o Partido Progressista, com 57 candidatos a prefeitos. Isso mostra o quanto a oposição perdeu força, não é? Muitos migraram, muitos dos prefeitos, né, que não votaram, que não são da nossa base, saíram dos progressistas e foram para o PSD e para o MDB. O PT não veio porque também para nós não interessa trazer prefeito por trazer. Nós temos sempre um time numa cidade, a gente valoriza esse time que estava com a gente, sendo majoritário ou não. E nessa linha que nós trabalhamos para tentar fortalecer o Partido dos Trabalhadores em todos os municípios. Dos 224 municípios, então, o PT tem candidato a prefeito em 135. 135. Faltando aí pouquíssimos dias para a eleição, qual a expectativa do presidente João de Deus em termos de vamos fazer X prefeitos? Quantos prefeitos o PT vai fazer desses 135? Bom, a gente tem feito um monitoramento, né, com uma avaliação, levando em conta pesquisas, levando em conta a formatação das chapas de vereadores e das coligações. Por exemplo, partido que tem, às vezes, 5, 6, 8 partidos aliados, que tem apoio muitas vezes do prefeito. Eu citaria o caso da minha cidade, José de Freitas, que tem apoio de um prefeito que não é do PT e que é muito bem avaliado, que tem 80% de aprovação, tá certo? Além do que nós temos a maior chapa de vereador, tem a maior chapa maior composição de partido político, a gente já sai daí com um preparo bom para vencer a eleição. Começamos ali embaixo, hoje nós estamos na frente com cerca de 10%, e tudo indica que nós vamos ganhar eleições de Freitas. Então, tem vários municípios que a gente fazia uma avaliação dizendo, ó, colocamos a classificação. Usamos três terminologias, né? A primeira é favorito. Favorito é aquele em que a gente tem musculatura, tem um bom nome e tem um lastro de liderança nos apoiando, que são referências da cidade. É favorito. E a pesquisa já apontava ele ali no empate técnico, ou às vezes Não tem essa classificação. Nessa classificação a gente tinha cerca de 43 candidatos. Depois a gente pegava assim, compete. Compete por quê? Porque, embora, como era ainda na pré-campanha, a gente não poderia dizer se ele era favorito ou não, mas que ele tinha toda essa estrutura por trás de partidos, de vereadores. Aí eu vou pegar um outro exemplo. Eu pegaria o exemplo de Brasileira, que o presidente da Câmara, inclusive estive lá essa semana, o Júnior Aguiar, ele conseguiu organizar uma chapa, trazendo 5 vereadores, portanto a maioria, e conseguiu trazer vários partidos, logicamente, contra uma prefeita que é nossa adversária. Tá certo? Então, ele já tem uma tradição de política na cidade, o pai, enfim, um conjunto de líderes. Então, a gente colocou ali como competitivo. E assim muitas, chegam a 70 e poucas candidaturas competitivas. Então você pega ali aqueles que a gente considera favorito com competitivas, chegava a cerca de 120, né? 120, 110, 120 Das candidatos a 135, prefeito, quase a totalidade, né? quase a totalidade. E aí tinha ali um pouco entre 15 a 20 que a gente colocava que estava em situação de não competitividade. Porém, como estava num processo, ele poderia mudar esse jogo. Aí eu vou dar outro exemplo, Porto do Piauí. Eu estive lá no sábado, almocei lá com o nosso candidato a prefeito, Aloysio Vaz, e eu fiquei impressionado, porque quando já tinham me dito isso, o deputado Lima, inclusive, tinha me convidado para que eu fizesse presente lá em Porto, considerando a necessidade da gente estar mais presente, já que o governador também ainda não foi, o próprio ministro Hélio também não tinha ido. Então eu fiz questão de ir a Porto, estive em Barras,
e aproveitei para ir em Porto. Eu fiquei impressionado com o número. Porto é uma cidade de quê? Menos de 10 mil habitantes. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de bandeiras vermelhas na porta das casas, tá certo? Então, isso mostra que a população, porque não é fácil, a cidade pequena, muitas vezes você é atacado, há um candidato Deixa eu te fazer uma muito agressivo pergunta, na João. cidade, e o Aloysio ali muito animado, com o grupo animado, e a cidade inteira cheia de vermelho, Deixa eu te fazer uma entendeu? pergunta. Nos processos eleitorais anteriores e nesse, eu sempre fico em Teresina e viajo pouco para o interior. Agora, em 2024, a gente tem a novidade, que já tinha em outras eleições, mas não com é, a ramificação que está hoje, que é o uso dos celulares. Sim. Moço, o que eu recebo de imagem de municípios vermelhos, assim, tomados, é impressionante. É uma imagem falsa ou você tem essa sensação também? Você que vai lá É, em loco e vê isso. é verdadeira. Pra você ter uma ideia, eu tive em Coronel Zé Dias. Coronel Zé Dias, o candidato a prefeito nosso, com chance de 80% de ganhar a eleição, é o Maninho Atacadista. Todo mundo sabe que é o Maninho Atacadista. Sim, Tem comércio aqui de, né, sim. de Miudezas. brinquedos, essas É. coisas, meu Deus. Pois bem, a cidade vermelhou com o Maninho. O Maninho já foi prefeito, pediu para apoiar o PT, disse: "Ó, eu já voto no PT há mais de 15 anos. Voto no deputado estadual, no deputado federal, no senador. Então eu quero ser candidato pelo PT." E não dava para a gente negar realmente. Então ele está fazendo um trabalho magnífico. A cidade vermelhou, assim como eu tive em Dirceu Arco Verde, na convenção, eu tive em Anísio de Abreu, que é uma cidade que a gente tem 9 vereadores, além do prefeito, apoiando o nosso candidato. Você tem uma ideia? A totalidade dos vereadores da Câmara e mais o prefeito Ney. E por aí vai. Me surpreende, por exemplo, a região de São Ramon Nonato, ela me surpreende muito, porque era uma região que a gente não tinha Uma muita inserção inserção. grande. E o resultado da campanha passada do presidente Lula, que foi a região onde teve o melhor desempenho em relação ao Brasil, ao Piauí e ao Brasil, como Guaribas, que nós tivemos 94% dos votos para o presidente Lula, uma série de outras cidades que o Lula teve ali 89, 90, 92, 91, foram assim umas 10. Então, achei impressionante. E o pessoal, obviamente, que adora mesmo. Por exemplo, diz assim, adora o Lula. Não abre mão de votar no Lula. E aí nós usamos, inclusive foi a orientação nossa nos eventos que a gente fez de preparação, fazer essa associação e a importância de um prefeito do time de Lula, do time de Rafael. Então, São Ramon Nonato vermelhou. A própria cidade de São Ramon Nonato, também com uma candidatura competitiva, que é do Isaías Neto, uma briga muito forte lá, Ferrenha, com um repercutindo aqui grupo, em Teresina. com um grupo que é comandado pelo Marcelo Castro, que é um parceiro importante, a gente tem que Sim, reconhecer, de longas datas, né? sim. Não é de agora. Não é de agora, é um parceiro que a gente respeita muito, mas essas coisas existem Na política existe. na política. Aí do outro lado tem o deputado federal Merlong Solano. Pronto, tem o deputado Merlong Solano, o importante é que a gente faça um bom debate e no final das contas a cidade saia daí. Por falar nessas personalidades políticas, Marcelo Castro, Merlong Solano, a gente tem o Eleições 2024, que é um programa que a gente faz toda quarta-feira, amanhã tem mais uma edição, e participa aqui comigo o jornalista Luiz Brandão e o professor Wellington Soares. E num programa desses, a gente abordou o perfil de participação no processo eleitoral dos municípios de Wellington Dias e Rafael Fonteles. Então, o professor Wellington Soares afirmava que o Rafael ele se joga no processo eleitoral de uma forma muito diferente do Wellington. O Wellington levava mais na diplomacia e o Rafael vai lá e toma partido e diz que o candidato é aquele. Como é que o presidente do PT, João de Deus, vê a participação dessas duas figuras de ponta do PT, Wellington Dias e Rafael Fonteles, nesse processo eleitoral? É verdade. Nós estamos, nesse novo momento, tendo o nosso governador, que é um jovem governador no comando do estado do Piauí, e muito, muito determinado, né?
com muita energia, mas tem uma coisa em comum dos dois. O Rafael copia aí o nosso líder, o Wellington Dias, onde tivemos duas ou mais lideranças que votaram nele, que estão competindo a nível local, ele não vai. Mais uma vez, coloca o exemplo de José de Freitas, né? São dois candidatos, o nosso e o outro lado. Nosso adversário, que é do grupo tradicional da cidade, que representa a família Freitas, e que o Rafael não vai, nem o Wellington Dias. Né? Nesse sentido, eles adotam a mesma, adotam a mesma estratégia. Né? E eu respeito, concordo, porque, afinal de contas, os dois votaram nos dois. Porém, isso é muito complicado para a gente, porque os petistas ficam todos com raiva, reclamando. Aí vai eu, Cabe ao presidente como presidente do administrar, articular. partido, Foi aquilo que lá da primeira pergunta, como é articular pronto. Aí, 220... aí ficam me chamando para ir lá para dizer quem é de fato que representa o time do povo, né? A gente usa muito essa expressão do time para representar um conjunto de pessoas, lideranças forças políticas. que podem ajudar a transformar a cidade. Então, nesse sentido, o Rafael e o Wellington adotam a mesma, o Rafael adota a mesma estratégia que o Wellington sempre usou. Fora isso, o Rafael é mais agressivo assim, porque muitos desses outros líderes tentaram se aproximar dele. Eu dou o exemplo de Altos, do atual prefeito, que foi adversário, se aproximou, tentou fazer uma foto e ele recusou, não aceitou que ali pudesse ser permitido um momento de foto com aquele adversário. E ele manda um recado muito claro: não, agora não. Agora eu tenho um lado aqui no município, se quiser fazer foto comigo, é na eleição do ano para governador daqui a 2 anos. Então ele tem tido essa posição, ele usa isso como regra, a gente respeita, e o importante é que o governador faz um excelente trabalho e hoje realmente a população do Piauí reconhece ele como um grande líder, uma grande liderança que serve como referência principalmente para a juventude do nosso estado. Presidente, nós falamos do interior do estado, agora eu quero lhe ouvir sobre a capital, sobre Teresina. Você falou da força do Lula no interior. O Wellington Dias foi eleito 4 vezes governador desse estado. Esse estado elegeu o Rafael Fonteles governador. E Teresina, o PT, o histórico eleitoral do PT na capital é muito ruim. 2024, vai mudar, presidente? Fábio Novo será o prefeito de Teresina? Bom, se a gente for ver todas os dados, né? Pesquisas, mas não só pesquisas, você analisa uma série de outros elementos, a gente vai perceber que o Fábio realmente tem tudo para ser o prefeito e ganhar no primeiro turno. Né? Vamos lá, se a gente pega o histórico de Teresina, que foi comandado pelo PSDB, começou ali quando nós tínhamos um prefeito que foi destaque nacional, que foi o Alferraz, o que há uns 25, 30 anos atrás. E o Alferraz deixou aquela marca dele, de um homem muito sisudo, mas ao mesmo tempo considerado muito querido pela população de Teresina. Conseguiu eleger seu sucessor, daí para cá essa marca, o Alferraz, comandou Teresina durante vários ciclos, que depois passou a ser Firmino Filho. Nós tivemos aí, obviamente, que o crescimento do PT no estado do Piauí, o PT se expandiu muito e mostrou, né, que tinha condições de fazer mudanças efetivas no estado. Se a gente fosse pegar aqui e fazer uma recapitulação do nosso partido a partir de 2000, do estado do Piauí a partir de 2022, a gente verifica que a partir daí o Piauí, se a gente faz uma retrospectiva, o Piauí se tornou um outro estado. Acho que isso aí está muito claro. Levou energia para tudo enquanto é comunidade, quando não existia, programas importantes para as pessoas terem acesso à água, como cisterna, sistema simplificado de abastecimento de água, ensino médio para tudo enquanto é município do estado que não existia, só existia em cerca de 30% dos municípios. Transporte escolar foi uma das coisas assim, fenomenal que aconteceu durante a gestão
na primeira gestão de Wellington Dias e gestão Lula, e essa casadinha, ela foi fundamental, porque o Estado sozinho não tinha condições dessa resposta. Então, você garantir que o filho do pobre que mora lá no interior, o mais distante possível, ele possa vir para a cidade e voltar para o seio da sua família, tendo ali o transporte escolar para levar e trazer para a escola. Enfim, além da educação, na saúde, na agricultura familiar. Então, isso terminou estradas que a maioria das cidades não tinham acesso de asfalto. Você lembra que ali tivemos uma programação feita pelo governador Wellington, que também casadinho com o governo Lula. Isso foi fundamental para que a gente chegasse a todos os municípios com asfalto. Então, o Piauí passou a ter outra cara. E, obviamente, que isso também vai refletindo na capital. Aí, voltando aqui para a capital, você vê que tivemos uma série de fatores nos últimos, digamos assim, 4, 5 anos. Um deles foi a eleição do Pessoa, e eu acho que a eleição do Pessoa se deu em função de que o prefeito Firmino, naquela época, não lançou o candidato certo para sucedê-lo e perdeu a eleição, né? E para o Pessoa, que muita gente se pergunta até hoje como é que uma pessoa com as características do doutor Pessoa, com todo o respeito que eu tenho a ele, porque eu fui vereador com ele, fui deputado estadual com ele, ganhou aquela eleição, foi um fato inédito. E a partir daí abre um vácuo, né? A morte de Firmino, a desestruturação do PSDB, e o Silvio sai do PSDB e vai para o PP. E vai para o PP com o interesse, né, de disputar a candidatura para governador. Então, quando concluímos essa eleição passada para governador, que Silvio é derrotado em todo o estado do Piauí, a vitória dele aqui em Teresina, se eu não me engano, ele teve uma maioria, mas muito pequena, não foi aquela vitória que ele imaginava que teria. Então, já ficou ali configurado que o PT teria chance de eleger um prefeito nessa cidade, considerando aí tudo isso que eu já acabei de colocar. E o Fábio já tinha disputado a eleição de Teresina, né? Há 4 anos atrás, não teve um bom desempenho, mas já se apresentou para a cidade. Acho que isso também contribuiu muito. Então, o Fábio vem com muita vontade, e aí entra o governador Rafael também com muita vontade, determinado a eleger o prefeito de Teresina. Acho que isso faz a diferença, com programas de investimento, com o uso da tecnologia, com a elaboração de um programa de governo participativo. Isso foi, e a situação em que se encontra, digamos assim, o município precisando de uma liderança nova, e terminamos construindo uma, uma, uma grande aliança com vários partidos, inclusive parcela significativa do PSDB. Eu digo que é o PSDB de qualidade de Teresina, se junta com o Fábio Novo, deixa lá, digamos assim, a opção de estar com Silvio Mendes. E, obviamente, que isso também conta muito, que a ex-mulher do Firmino, a viúva, né, de Firmino, Filho, a filha Bárbara. do Firmino, e os líderes, né, Luciano Nunes e Fernando Said, que eram referências, que são referências, né, digamos assim, do PSDB, e que vieram para cá, além de um conjunto de outras forças. Então, acho que o Fábio mostrou competência na organização da chapa, mostrou garra, com muita disposição de ir para campo, de conversar com a população, de ir para o corpo a corpo, e o governador dando todo apoio e muito presente no dia a dia dessa Caminhadas, montagem, dessa plenária, carreatas, carreatas. reuniões. Então, o Fábio fez todo o dever de casa, e a população começa a ver o seguinte: ó, Teresina tem muitos problemas graves, agravados, inclusive agora também pela gestão atual. A questão do transporte coletivo, eu vi os números colocados pelo Fábio, são milhões, né? Quase R$ 1 bilhão para ser resolvida essa situação. Como é que você pode resolver isso só com o recurso do município? É aí onde entra essa ideia que eu mostrei que deu certo nas parcerias de Wellington, governador, e Lula, presidente, para que a gente pudesse zerar, por exemplo, a falta de energia na zona rural,
a gente levar outros programas para todo o interior do estado, como o transporte escolar. Então, essas experiências, elas podem sim ser feitas pelo Fábio, é o único candidato aqui que tem condições de fazer, para que a gente possa enfrentar essa questão do transporte escolar, a questão da saúde pública, né? Teresina sempre teve problema grave. Eu fui vereador de Teresina, encontrava as pessoas com problema de um cisto, uma coisa tão simples, às vezes, para retirar um cisto ou uma hérnia, e não conseguia fazer. Esse programa lançado, Oscar, pelo governador Rafael Fonteles, Rafael Fonteles, ele é revolucionário. Você ter um celular, um aplicativo, e você poder fazer uma consulta por videochamada com um médico de qualquer lugar do Brasil, porque você tem por trás uma entidade que credencia os médicos, essa entidade contratada pelo governo do estado, e você, portanto, pode acessar o médico de qualquer lugar que você esteja, de qualquer cidade. Teresina não começou, não foi implantado porque o prefeito não aceitou, o atual prefeito, assim como o de Paraíba. O fato é que esse programa foi implantado no ano passado na cidade de Piripiri, deu certo, zerou as filas em Piripiri, e ele vem com muita força para ser implantado em Teresina. Então você pensa assim, bom, se você tem um prefeito da cidade que não aceita um programa moderno, utilizando a tecnologia, e não tem volta, ou nós aproveitamos a tecnologia para poder avançar, ou então a gente não consegue avançar. E esse prefeito se recusa a implantar esse programa aqui em Teresina. Aí vem o Fábio como candidato a prefeito, falando a nossa linguagem, mostrando o que quer fazer, fazendo um programa de governo com a participação do povo, colocando propostas, saídas para a situação do transporte escolar, e sabemos nós, repito, que ele tem acesso tanto ao governador como ao presidente Lula, e para a questão da saúde pública, assim como um conjunto de outras medidas desafiadoras, implantação de escola de tempo integral, coisa que praticamente não existe em Teresina, creche, que é uma reclamação muito forte da população, sobretudo mais carente, que vai trabalhar e reclama, porque vai às vezes ter a necessidade de trabalhar o homem e a mulher, e o filho não tem onde ficar, não tem onde ficar. E o melhor lugar, o melhor espaço seria na creche. Creche paga pelo poder público, onde aquela criança vai também estar sendo trabalhada para ter um futuro melhor. Então, o Fábio Novo hoje representa tudo isso, e nesse contexto a própria população foi compreendendo, e não é à toa que ele está à frente aí em todas as pesquisas, inclusive as pesquisas dos institutos que eram utilizados pelo nosso opositor e que davam ele na frente, que agora começaram a dar o próprio Fábio Novo na frente. Para a gente concluir, então, presidente, eu queria uma visão sua do quadro nacional. O PT no Piauí vai muito bem, seu depoimento aqui confirma isso que eu estou dizendo, mas me parece que no país há um probleminha. Liderando pesquisas de opinião, a gente tem o Fábio Novo em Teresina, a Corse em Goiânia vai bem, está ali nas cabeças, a Maria do Rosário já teve melhor em Porto Alegre, mas também está lá disputando. E me parece que agora em Fortaleza, o candidato do PT começa a botar a cabecinha de fora. Como é que você está vendo essa eleição nacional com o PT disputando tão pouco as capitais brasileiras? Uma certa preocupação, porque eu acho que o PT já governou, por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do nosso país e uma das maiores. Lá o PT apoia o Boulos do PSOL e o Boulos está embolado naquele jogo lá de 3, empatado tecnicamente lá com o Marçal e com o Nunes. O maior partido político desse país, uma das maiores referências do Brasil, não consiga ter um candidato em São Paulo. Acho que até porque tem segundo turno, a gente poderia, inclusive, estar juntos no segundo turno. Mas a estratégia lá foi tentar já fazer o Boulos. Fazer do Boulos o prefeito da cidade, que é uma revelação, digamos assim, um quadro novo da política, né, no campo da esquerda e muito próximo do Partido dos Trabalhadores. Até um compromisso assumido, acho que ainda na eleição passada. Bom, com muita preocupação, a gente vê essa situação. Você pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre,
Você vê o que nós tivemos de destruição diante de uma situação climática, né? Com chuvas, com muita água, destruindo várias cidades, mais de 300 cidades, onde a população sofreu muito. E parte daquilo lá, o 90% daquilo lá, aconteceu em função de falta de políticas ambientais, coisa que o PT sempre defendeu para que a gente pudesse evitar situações daquele tipo. E por conta disso, o PT muitas vezes não é compreendido. Não é compreendido por alguns e é atacado por outros, né? Porque, Em Porto Alegre, especificamente por falta de manutenção daqueles diques que por exemplo, seguravam as águas do Guaíba, por exemplo, que invadiram a quer cidade e dizer, tomaram o e olha centro que o Rio Grande do Sul já teve experiência por várias administrações bem-sucedidas do Partido dos Trabalhadores. E Porto Alegre também. 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 Então, você tenta compreender numa situação como essa, inclusive depois daquele dilúvio que aconteceu, e a população ainda, né, se manifesta majoritariamente a favor de um prefeito que não cumpriu sequer o dever de casa, no sentido de manter aqueles diques limpos, de manter toda uma política voltada. Porque se os diques foram feitos é porque já sabia que em qualquer momento aquilo poderia acontecer. E assim o prefeito Negligenciou. não fez o dever de casa. Então tem outros elementos aí. E na minha avaliação, são os elementos da exploração ideológica por parte dos adversários, muitas vezes pregando no PT, vamos dizer assim, tentando colar no PT aquilo que não é, que não representa o partido. E, de certa forma, fake news, essa história do uso da internet, né, de forma antiética, mentindo, com fake news. E muita gente cai, infelizmente, muita gente cai. Nós do PT, a gente sempre tenta usar a verdade. Usar a verdade. A gente pode até não ganhar, mas não vamos fazer fake news. Agora, se as pessoas acreditam na fake news e elas votam contra a gente acreditando aquilo que está sendo pregado, que não é verdadeiro, como foi a eleição de Bolsonaro para presidente da República, elas terminam pagando um preço muito alto. Espera-se que pelo menos a reflexão seja feita no futuro. O fato é que esse dado é real, que você está colocando. Os grandes centros urbanos, não é? O partido não vai bem, mas serve para o PT também fazer uma reflexão para saber qual é a estratégia que a gente precisa usar para fazer esse enfrentamento. Quando eu pedi a entrevista aqui para o presidente, ele disse que tinha que correr para o interior, tem várias cidades para visitar, ainda faltam 5 dias para as eleições, ainda tem voto para ser pedido aí muito, porque tem muitos indecisos ainda. Então, quero agradecer ao presidente João por essa entrevista, por esse tempo, e aqui a Câmara do Pensar Piauí para o senhor pedir voto ainda nesses 5 dias que faltam, ainda tem muitos indecisos. Eu acho que o que eu posso dizer assim, vem com a gente, né? Por tudo que eu disse aqui, quando você pega o Piauí é um exemplo, o Brasil é um exemplo, a maioria da população, Piauí é um estado lulista, né? A maioria da população votou em Lula. A minha cidade, que é uma cidade muito conservadora, o Lula teve 84% dos votos no segundo turno, então sobrou nada para o outro lado, ou muito pouco, apesar de ter um prefeito que estava defendendo o outro lado, prefeito esse que está com a gente agora, e que fez um belíssimo trabalho na cidade. A gente reconhece, a gente faz questão de fazer esse reconhecimento do trabalho do prefeito Roger, que fez um acordo com a gente, está votando no nosso candidato a prefeito Pedro Gomes. Vou estar indo agora para Zé de Feita agora à tarde. Tem vários pedidos de vídeos, tem várias manifestações, porque o tempo é curto para a gente visitar a totalidade dos municípios. Os deputados estão espalhados aí em todo o estado do Piauí, outros líderes. Nosso ministro Edson tem visitado vários municípios, o nosso governador, vários municípios. A gente tenta se dividir para poder se fazer presente no maior número de municípios possível, dando aquele apoio moral para que a gente possa eleger o maior número de prefeitos e replicar essas experiências que deram certas no Estado, no comando do Estado do Piauí. Tanto é que nós ganhamos todas as eleições no primeiro turno para governador,
elegemos ainda o ex-governador Wilson Martins, quando a gente, naquele momento, não pôde ter candidato a governador, em 10. 2010. E a nível nacional também, né? Ganhamos todas as eleições, com exceção de uma, quando o momento mais ruim do PT, quando o Lula Estava foi preso. preso, a Dilma foi cassada injustamente, depois a própria Mas o Haddad própria ainda bateu justiça. na trave. Pois é, mas o Haddad ainda bateu na trave, o que mostra que o Tem PT força. é um partido de muita força e tem força porque o PT entrega à população aquilo que promete. Os exemplos, mais uma vez, para encerrar essa minha fala aqui, Oscar, são os resultados na economia do presidente Lula, que a gente não falou, né? Batendo recorde na geração de emprego e renda, que incomoda o mercado, apesar do mercado, digamos assim também, batendo recorde no atendimento com os programas sociais, batendo recorde na, 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 no, na renda do trabalhador, tá certo? E tem uma série de outros elementos aí que já mostrou que o Brasil está no rumo certo, porque quando você compara com o mundo inteiro, o Brasil é um dos países que mais se destaca em matéria de crescimento econômico. Né? E crescimento com divisão do bolo, não aquela de deixa crescer para depois dividir. Não, é crescendo e dividindo agora, já, porque a população quer que a divisão seja agora e precisa que a divisão seja agora. Então, por isso que eu digo, eu acho que nós temos todos os elementos para sair bem maior, porque na última eleição para prefeito o PT caiu muito. Chegamos a governar o quê? Mais de 600 cidades. Hoje nós temos cerca de 200 e poucas cidades do Brasil, o que é muito pouco para um partido que tem uma história como o Partido dos Trabalhadores. Então, agradeço a você. Né? Vamos para a luta e você pode ajudar muito aí, através do seu programa aqui, a mostrar esses dados do que está acontecendo no Piauí, no processo eleitoral, sem dúvida nenhuma. Logicamente, todos os meios de comunicação estão tentando fazer isso e o Pensar Piauí também cumpre o seu papel. Boa sorte, presidente. Agradeço.